Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre um tema muito interessante para quem faz direito. Como é o mercado de trabalho para o recém-formado? Você está fazendo direito, pretende fazer direito, você tem um filho, um conhecido que está fazendo direito? Então é interessante você assistir esse programa para você saber como é que está o mercado de trabalho. Ou você pretende fazer direito, nunca é tarde, é muito interessante fazer o curso de direito, mesmo se você já tem uma carreira consolidada e agora está pensando em uma aposentadoria, por que não fazer direito? Professor Tiago, você está aqui com a gente desde o primeiro programa, esse é o nosso 5º programa, então quem está nos assistindo, o professor Tiago, que está aqui com a gente, é coordenador do curso de Direito da Unifil, professor Tiago Giazzi, professor, advogado, mestre, e está esclarecendo para a gente esse mercado de trabalho do recém-formado. Nos programas anteriores, você explicou sobre os setores que nós temos, né? No último programa, o que a Unifil traz para o estudante de direito, para dar condições para ele ser um grande profissional. E nesse programa eu queria que você falasse um pouquinho sobre a carreira acadêmica, né? É muito comum a gente nos corredores ali, ou dentro da sala de aula, os alunos perguntarem, professor, o que eu faço também para ser professor? Eu queria ser um professor, ou de uma escola pública, eu tenho que prestar um concurso, ou tipo uma UEL, né? Ou de uma entidade privada, igual a Unifil. O que eu tenho que fazer? Qual o passo que eu tenho que seguir para eu entrar nessa área do magistério, dentro do direito? É uma opção, é uma possibilidade de carreira, né? Alguns se realizam com ela e acabam só sendo professores, né? E o que eles precisam, professor Tiago, para seguir essa carreira acadêmica aí dentro da área do direito? Tá, primeiro gostaria de agradecer o convite mais uma vez, professor Danilo. Sempre um prazer estar aqui falando do nosso curso para a comunidade, para aqueles que nos assistem. De fato, a carreira acadêmica é uma carreira jurídica também, né? É a carreira que a gente escolheu, ou que escolheu a gente, né? Não sei em qual momento. E hoje eu estou com 12 anos de docência no curso de Direito, eu falo que eu não conseguiria ser um advogado da forma que eu advogo se eu não fosse professor. Eu acredito, de fato, que a docência é uma área das profissões jurídicas que nos dá muita satisfação, que nos dá esperança, né, de um mundo melhor, que nos faz acreditar que fazemos um trabalho de fato de mudança de sociedade, porque é aquilo que a gente dedica o nosso tempo, a nossa vida, nossas pesquisas e tudo mais. Né? Como que funciona? Eu quero ser professor de direito. Como que funciona? Enquanto coordenador eu recebo e-mails de currículos, recebe bastante. De currículos, professor, gostaria de dar aula. Tem gente que pergunta justamente isso, né, professor? Acabei de me formar, eu quero me preparar, ter um currículo preparado para eu ser um professor de direito. Como que eu faço? Existem alguns requisitos do MEC, né, que é o Ministério de Educação, que é ele que regulamenta como que vai funcionar a educação no país, e existem alguns anseios do mercado. Não que sejam das instituições de um modo geral. Perfeito. Né? Não que sejam requisitos, não que você precise daquilo, mas é interessante você acumular aquilo no seu currículo para você poder... Um diferencial na hora de disputar a vaga. Né? Quais são os requisitos do MEC? Para ser professor de graduação, e um curso superior de direito é uma graduação, ele precisa ter um nível acadêmico superior ao nível que ele está ensinando. Então, o que ele precisa? Ele precisa ter uma pós-graduação, né? Você sempre fala aqui no programa da pós-graduação em Unifil, nós temos diversas áreas. O aluno que completa um curso nosso de pós-graduação, ele está habilitado a ser professor do ensino superior? Está. Né? Então, quem está assistindo vem fazer pós-graduação com a Unifil, hein? Não esquece. É muito importante, tá? E é interessante a questão do nosso, fazendo a nossa propaganda para nós mesmos nesse ponto, que na nossa região, a única pós-graduação que permanece sendo presencial, né, que tem cursos presenciais, a gente tem cursos online também, mas que tem cursos presenciais é a Unifil. Né? E isso amplia a atividade, o espaço profissional do aluno de uma forma muito grande, porque ele já conhece o professor antes, ele conversa, ele troca uma ideia no horário do intervalo, ele conhece o outro amigo para fazer um networking. Né?
Então, assim, para eu ser professor de ensino superior, eu preciso ter um nível acadêmico superior ao nível que eu ensino. Se eu vou ensinar uma graduação, eu preciso ter pelo menos uma pós-graduação, uma especialização, né? Pós-graduação, lato sensu. Se eu vou querer ser um professor de pós-graduação, né, eu preciso buscar um nível superior àquele ali, buscar um mestrado para ser superior ao especialista. E o professor de mestrado, o doutor para ser superior ao doutorado, doutor ou PhD. Perfeito. Tá? Então, sempre buscar esse... Existem exceções? Existem exceções. Tá? Só que o MEC prevê como exceções. Quais são essas exceções? Se for uma área muito especializada, uma área muito reduzida de conhecimento, pode ser um professor que não tenha um nível acadêmico superior, mas que ele tenha comprovação daquele conhecimento de prática naquela área. Então, a gente até estava conversando essa semana, nós temos uma das disciplinas do nosso curso que nós oferecemos para disciplinas flexíveis, né, flex, que o aluno que tiver interesse pode optar por fazer, mas não é obrigatório, é direito aeronáutico. Olha que área diferente do curso. Né? Em Londrina, nós conhecemos um profissional, né, de direito aeronáutico que a gente tem contato. Então, quando precisa, é ele que vem vem ministrar aquela aula. Porque, em que pese eu ser mestre, eu não tenho um conhecimento de direito aeronáutico. Né? Então, é importante que tenha aquele... A não ser que você seja, então, um profissional que só você conhece daquela área, né? É interessante que você vá galgando esses níveis acadêmicos para você conseguir fazer o teu trabalho. Ou seja, o primeiro passo é terminei a faculdade, quero seguir a carreira acadêmica, primeira coisa, uma pós-graduação. Faz uma especialização. Tá? Precisa. Lá na Unifil, inclusive, para as bancas de TCC dos alunos de graduação, eventualmente o aluno quer trazer um convidado para participar da avaliação do TCC dele e tudo mais. O único requisito que a gente pede, assim, me traga a comprovação da especialização dele. Ah, professor, mas ele é advogado, eu trabalho com ele é advogado, mas ele não fez especialização, a gente não permite. Entendi. Justamente por Até isso. Para fazer a banca do TCC tem que ter a pós-graduação. Justamente por isso, porque se ele vai avaliar um aluno de graduação, ele tem que demonstrar que ele está num nível acadêmico superior. Né? Então, a gente vai terminar esse bloco e o professor Thiago vai continuar no próximo bloco explicando para a gente um pouco mais dessa carreira acadêmica, até da questão da produção e tudo mais. E não sai daí, a gente volta já. Se você pretende fazer carreira acadêmica, fique aí com a gente volta já. O TV mais perto de você. Nada parecido com o lamaçal do início de Londrina, o calçadão de hoje também é bem diferente do original dos anos 70. O projeto com pavimento em petit pavé, um mosaico português, só foi conservado no último trecho. A partir de 2010, uma intensa revitalização na maior parte do trajeto teve a instalação do piso tipo paver. Para moradores ou visitantes, o percurso que se estende da Rua Prefeito Hugo Cabral até a Minas Gerais ainda representa puro passeio ou um ponto de compras dos mais tradicionais de Londrina. O TV mais perto de você.
Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu estou aqui com o professor Thiago Giazzi, professor e coordenador do curso de Direito da Unifil. Professor Thiago, no primeiro bloco, nós falamos, o tema é o mercado de trabalho para recém-formado. No primeiro bloco, você falou para a gente, começou a falar sobre a questão da carreira acadêmica. Então, eu estou formado, acabei de me formar no curso de Direito, quero seguir a carreira acadêmica, eu quero ser um docente, eu quero ser um pesquisador, ou seja, eu gosto de estudar, eu não quero partir para a advocacia, né? Então eu quero uma carreira de estudo mesmo, dedicada a isso. E a docência é a carreira em que essas pessoas vão se realizar, né? E você disse que o primeiro passo é fazer uma especialização para que você possa dar uma aula numa graduação, né? E eu queria que você explicasse agora para a gente essa questão, ou seja, a continuidade disso. Fiz a especialização. Entre aspas, já estou, pelo MEC, como você disse, habilitado a dar aula na graduação. Mas eu tenho outros anseios, e eu sei que o mercado de trabalho de Londrina exige, às vezes, um pouco mais do que só a especialização. O que o aluno pode fazer? Como que faz a questão das produções? Fala um pouco para a gente aí. É isso mesmo, professor. O mínimo é ser especialista, né? Esse é o mínimo. Tá? O mínimo te coloca no mercado de trabalho. O mercado de trabalho para o professor, né? Para ser contratado como professor na nossa região, e isso se repete no país todo, ou é o mercado privado ou é o mercado público. O mercado público vai acontecer editais, né? Aqui na nossa região nós temos do campo do direito a UEL, né? E vai acontecer editais na UEL ou de contratação de professor efetivo, que é o concurso público com carreira pública, né? Ou de contratação de professores temporários, que eles fazem os processos seletivos simplificados, com contratos de 2 anos que podem ser prorrogados por mais 2. Então, a cada 4 anos no máximo, tem que ser renovado esse processo seletivo para ver se vai ser mantido ou não mantido o professor no quadro do curso de Direito da UEL. Esses editais já exigem mais. Por quê? Porque nós temos uma infinidade de profissionais. O último edital da UEL exigiu doutorado já ou não? Os concursos efetivos da UEL exigem doutorado. Tá? O PSS exige mestrado. Só que tem vários doutores que fazem a concorrência. Sim. Então, eles vão pontuar mais no critério do currículo. Então, é importante que aquele que queira, de fato, ficar nessa carreira acadêmica, que ele permaneça buscando capacitação acadêmica até o nível mais alto que tiver. Pensando no mestrado, que é o nível de mercado que nós temos, ou seja, lá na Unifil, para a gente contratar professor novo, a gente, em razão que o corpo docente já está preenchido... Até pela pontuação do MEC também. Perfeito. Né? A gente sempre vai buscar professores, pelo menos mestres. Né? Então, para conseguir um mestrado, conseguir esse nível, o que eu preciso? Eu preciso fazer um currículo. Né? O currículo para os processos seletivos de mestrado, que são concorridos, precisa ter uma pontuação de produção científica interessante, de produção, de apresentação de trabalho interessante. Ou seja, o aluno precisa já pensar na graduação em produzir, fazer resumo para análise, não é só cumprir a tabela do curso. Então, assim, eu só tenho... Nesse semestre publicar um artigo com o professor. Isso. Né? Nesse semestre eu tenho direito civil, direito do trabalho, direito penal. Eu só vou estudar isso daqui e pronto. Só vou cumprir meu horário na faculdade, fazer a prova, não ter falta e acabou. Para a atividade acadêmica não seria interessante. Seria interessante ele arrumar um horáriozinho extra ali para, durante o curso, fazer uma produção de um artigo, de um resumo expandido, ir publicando... Até no TCC, ele pensar no TCC e transformar num artigo. Perfeito. Né? A gente sempre incentiva isso dentro do nosso curso. E nessa ideia do incentivo, a gente está implementando, né, já aconteceu no nosso histórico, mas estamos implementando com uma nova roupagem, os encontros de iniciação científica. Então, a partir desse ano, 2024, os alunos anualmente, posteriormente até semestralmente, vão integrar no currículo essa produção científica com artigos e resumos expandidos e produção de apresentação oral desses trabalhos. Né? Justamente para que o aluno, se ele quiser, se ele tiver esse interesse, durante o curso todo,
ele já consiga pelo menos 5 publicações, né, pelo menos 5 apresentações de fala, né, se essas publicações serão nas revistas mais altas, achamos difícil em razão do nível acadêmico do aluno, mas já vai ser o suficiente para ele ter uma ótima pontuação no mestrado, no processo seletivo do mestrado, né? E encerrando o mestrado, que é uma pós-graduação em estrito sensu, que o aluno vai estudar ali pelo menos 2 anos, né, disciplinas mais teóricas, disciplinas mais sofisticadas da teoria do direito, para que ele então tenha o título ao concluir e entregar sua dissertação, que é um TCCzão maior, né? É um TCC quase que triplicado o tamanho de um TCC. Ao concluir e entregar sua dissertação, ele seja considerado mestre. Né? Para o doutorado, que daí é uma outra área, e se é acima no mercado de trabalho, quem for doutor tem uma capacidade maior de adquirir as melhores vagas. Né? Isso, de conseguir as melhores vagas. Então, para o doutorado, a pessoa precisa ser mestre, né? E também vai fazer o processo seletivo, que a publicação vai ser informada e necessária. A Unifil, nós temos hoje uma revista jurídica que está fazendo 25 anos esse ano, né, que está com um ótimo, neste momento nós estamos com um ótimo qualis, né, um critério de avaliação dela, está muito alto, e a gente publica ali os nossos trabalhos para que ele possa ter uma condição de doutoramento, né, faça mais ali alguns anos de doutorado, de 2 a 4 anos, construa uma tese, ou seja, uma novidade jurídica não antes abordada, né, para que, defendendo essa tese, ele alcance o status de doutor. Né? Então, enquanto doutor, é o nível mais alto, academicamente no Brasil é o nível mais alto. Tá? Existem os pós-doutorados, os PhDs e os pós-doutorados, existem, mas ele não vai aumentar o teu nível de doutor. Você vai ser um doutor com pós-doutorado, você não vai ser um pós-doutor. Né? Diferente do especialista que alcança o mestre, do mestre que alcança o doutor. Então a gente tem esses 3 níveis, né? Isso. Primeiro passo, resumindo, durante a graduação, eu já tenho que perceber se é isso que eu quero, investir em produção científica, escrever, buscar os professores que estão ali fazendo mestrado, doutorado, enfim. Né? É o ideal, professor. É o ideal. Buscar isso na graduação. Terminei a graduação, corro logo fazer uma especialização dentro de uma área que eu gosto de estudar. Perfeito. E na pós-graduação tentar também montar um artigo, montar produção para ir montando o meu currículo. Isso. Terminei minha especialização, corro atrás de um mestrado. Isso. E aí monto a minha dissertação e aí eu já consigo me habilitar para o processo seletivo da UEL, já consigo me habilitar para poder concorrer com as vagas da atividade privada mesmo. Ou seja, Perfeito. eu tenho um mestrado, já consigo, né, ter uma chance maior. E aí, mais para frente um pouquinho, se for esse o sonho, a carreira, finalizar com o doutorado, pelo menos, para que aí você tenha uma titulação máxima, vamos dizer assim, que, como você falou, pós-doutorado ainda não é algo que vai ser tão a diferença, mas o doutorado é considerado o máximo dentro da carreira acadêmica. E aí, então, o aluno tem condições de disputar a vaga, pelo menos em relação ao currículo. Sim. Né? Eu vou dar 2 exemplos de situações palpáveis para o aluno, para não ficar tão distante, porque, nossa, até eu acabar o mestrado, até eu acabar o doutorado, só vou trabalhar quando eu ficar velho. Né? Vou dar 2 exemplos palpáveis. A gente tem no nosso corpo docente ex-alunos nossos, o professor Frederico, por exemplo, né, que assumiu uma vaga de docente com 26 anos, se eu não estou enganado. Então, assim, jovem ainda, né? Como diz meu pai, novão de tudo. Né? Porque ele já se preparou anteriormente. Então, assim, dá para fazer. Dá para fazer, começar às vezes como especialista em alguns lugares. Né? Pessoal, a gente termina aqui. Muito obrigado, Sr. Thiago, por esse esclarecimento nesse 5º bloco, nesse 5º programa que a gente fez. E muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente. Não saia daí, a gente volta com mais programações para você. Até mais. Muito obrigado pela sua audiência.